Bom dia, tudo bem? Vamos lá? Vamos falar sobre os triângulos hoje e algumas das suas propriedades. Para isso eu vou resolver essas questões aqui que eu já tinha passado para vocês. Então vamos lá. Questão 1, pesquisar sobre a soma de um ângulo interno com um ângulo externo adjacente a ele. Então, em primeiro lugar, eu vou desenhar um triângulo aqui. Vou colocar esses ângulos que foram propostos. Isso. Os ângulos que foram propostos é um ângulo interno. Vou colocar aqui A. E um ângulo externo adjacente a ele. Vou colocar aqui B. Então, o que acontece quando eu somo os ângulos A e B? Bom, para saber fazer essa soma aqui, a primeira coisa que você tem que saber fazer é construir o ângulo externo de qualquer figura geométrica. Então, independente dela ser um triângulo, um quadrado, o ângulo externo sempre é o prolongamento de um lado. Aí, escolhe um lado qualquer, faz o prolongamento e desenha o ângulo entre o prolongamento e o próximo lado. Então aqui, ó, no triângulo eu fiz o prolongamento desse lado de baixo e o ângulo B fica sendo o ângulo entre o prolongamento, que é esse pedaço aqui, até apagar isso tudo, entre o prolongamento, que é esse pedaço aqui, e um dos lados, e o próximo lado, que é esse lado aqui. Então toda vez que você tiver que fazer um ângulo externo de uma figura geométrica, vai fazer o prolongamento de um lado, fazer um prolongamento decente. Prolongamento é esse pedaço. Vai fazer o ângulo entre o prolongamento e o lado e o próximo lado. Você nunca vai pegar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui sempre vai ser 180 graus, porque o prolongamento de um lado sempre forma um ângulo de 180 graus. Você está interessado no próximo ângulo, tá bom? Só apagar isso aqui para não ficar muito bagunçado. Beleza. Então, se esse pedaço aqui mede 180 graus, quanto é que esse pedaço inteiro aqui, ó, tem que medir? 180 graus também. Portanto, a soma de um ângulo interno com um ângulo externo adjacente a ele, que é esse caso, tem que dar sempre 180 graus. Vou colocar aqui, ó. É sempre... Não. Escrever aqui embaixo. É sempre igual a 180 graus. Beleza, pessoal? Então vamos apagar tudo para fazer o próximo, senão a gente não tem espaço. Pesquisar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Pois bem, vamos lá. Vou desenhar aqui um triângulo. Vou desenhar os três ângulos. A, B, C. E já vou te falar a propriedade de cara, para a gente não ficar enrolando. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Ok? E como é que eu sei disso? Eu fiz um estudo de propriedades que diz o seguinte, olha só. Vou desenhar um triângulozinho aqui. Vou tentar desenhar. Vou tentar desenhar uma reta paralela àquela reta lá de baixo. Ó, R é paralela a S. S é essa reta aqui. Então, se elas são paralelas, a gente tem aqui, ó, duas retas adjacentes. Esse ângulo é oposto, alterno interno desse aqui, ó. Se eles são alternos internos, eles são iguais. Então, aqui, no caso do triângulo lá de cima, se esse aqui é C, esse aqui é C também. Esse aqui é o ângulo B, esse aqui é o ângulo A. E vale a mesma coisa aqui, ó. Considerando essa reta aqui, esse ângulo é alterno interno desse. Então, eles têm que ser iguais também. Então, se eu tenho três ângulos aqui que completam a meia volta, a soma deles tem que ser igual a 180 graus. É por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Eu vou escrever isso aqui, ó.
é sempre igual a 180 graus. Tem algum caso de algum triângulo que essa soma não é 180 graus? Não. Mas a gente pode aqui colocar um caso interessante, que é o caso do triângulo retângulo. Um ângulo já mede 90. O que eu posso dizer a respeito dos outros dois? Resposta, eles têm que obrigatoriamente ser menores do que 90. Então eles são ângulos agudos. E outra coisa, a soma deles obrigatoriamente tem que dar 90. Porque se a gente já tem 90 aqui, sobra 90 para dividir entre os dois. E se esse triângulo for obtusângulo, também vale a mesma característica de que a soma entre os outros dois ângulos que a gente não sabe são agudos, obrigatoriamente, porque a soma tem que dar 180, né? Então, se algum deles não for agudo, for reto ou obtuso, aqui, ó, vou colocar aqui um ângulo maior que 90. Esses aqui tem que ser menores do que 90. Porque se algum deles for 90 ou mais, a soma dos ângulos internos fica impossível de dar 180. Ela tem que dar mais do que 180, né? E aqui a característica interessante é a seguinte, ó, se aqui é 120, a soma do A com B tem que dar o que falta para 180. Você vai fazer aqui o seguinte, ó, 180 menos 120. Deixa eu pôr só o chapéuzinho faltando. Então, a soma do A com B, nesse caso aqui, teria que ser 60, porque esse aqui é 120. Se esse aqui fosse 150, a soma do A com B tem que ser o que falta para 180, no caso é 30, e assim por diante. Vou apagar aqui para sobrar espaço para fazer os próximos. Vou deixar esse triângulo aí, eu não vou precisar mais dele, querem apostar. Vamos lá. A soma dos ângulos externos de um triângulo. Olha só. Se você fizer esse prolongamento aqui, você vai continuar os prolongamentos no mesmo sentido. E a soma dos ângulos externos é sempre igual a 180. Porque, estou te fazendo uma pergunta, você acha que é 180? Porque esse aqui é 180, esse aqui também? A resposta é não. É sempre igual a 360. Só que essa característica aqui é para qualquer figura geométrica, qualquer polígono, melhor dizendo. A soma dos ângulos externos é sempre igual a 360. Vale para o quadrado, para o retângulo, para o losango e assim por diante. Ok? Agora vamos para número 4. Pesquisar sobre a condição de existência dos triângulos. Eu já vou te falar essa condição de existência aqui incrivelmente rápido. Primeiro eu vou desenhar um triângulo qualquer, mas eu não vou tocar os lados aqui. A questão é a seguinte, se aqui embaixo for 20, aqui for 5 e aqui for 2, a hora que eu tentar encontrar esses lados, né, fazer o giro aqui para encontrar, eles vão se encontrar? A resposta é não, né? O desenho tá errado, o 5 teria que ter parado por aqui, o 2 teria que ter parado por aqui. Então, mas eles não vão se encontrar, porque esse ponto só vai encontrar esse ponto se esse pedaço somado com esse der 20 ou mais. E tem outra coisa, se a soma desses dois for 20, o ponto de encontro vai ser em cima dessa reta. Então não vai adiantar nada, porque não vai formar um triângulo, vai formar uma reta. Então qual é a condição de existência do triângulo? A soma das medidas de dois lados, lados não, né? Lados, é sempre maior do que a medida do outro lado. Ah, então quer dizer que eu vou ter que fazer o teste para todos os lados, né? Vamos supor que tem um triângulo
que mede 4, 5 e 6. E aí você quer fazer você quer saber se existe. Então você tem que somar esse com esse e ver se o resultado é maior que esse, depois somar esse com esse e ver se o resultado é maior que esse, depois somar esse com esse para ver se o resultado é maior que esse. Resposta não. Não precisa, porque a soma dos maiores números em um triângulo que é válido, não é claro, sempre é maior do que a última, né, do que o último lado. Então você só vai somar os menores lados. Se a soma dos menores lados for maior do que o lado que sobra, então a soma dos maiores lados já vai ser maior do que os outros, entenderam? Você pode escolher só os menores valores e somar e comparar com o último lado, que você já vai ter uma resposta conclusiva sobre a condição de existência dos triângulos.